para me libertar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, versos 7 e 8. Achamos? 1 Samuel 18, foi isso que eu falei? Foi não? Não falei? Falei, é porque o microfone estava baixo aqui. E eu estou um pouco rouco. Achamos aí 1 Samuel, capítulo 18, verso de 7 a 8. Achamos? Eu quero falar nessa manhã sobre o cuidado com as máscaras. Achamos aí? Diz assim o verso 7. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares. Imagine como Saul se sentiu quando ele ouviu aquelas mulheres dizendo: Saul venceu milhares. Porém, Davi, os seus 10 milhares. Verso 8. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Eu quero fazer essa leitura de novo, versos 7 e 8. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Verso 9. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Oremos. Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, que ela venha nos lavar, que ela venha nos limpar, que a sua palavra nessa manhã, ela venha nos purificar. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a sua voz. Precisamos de alguns cuidados que muitas vezes nós não tomamos na nossa caminhada. Por isso, nos ajuda, para que os nossos ouvidos possam estar aguçados, os nossos corações abertos, para que não sejamos distraídos por qualquer um outro pensamento, mas que nós sejamos nessa manhã cativos da sua palavra. Fala conosco, ensina-nos a tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. Vivemos esses dias uma festa, que é a festa do carnaval. É uma festa da carne, mas também
é uma festa das máscaras. Você anda pelas ruas e você pode, ao passar pela rua, alguém conhecer você e você não conhecer aquela pessoa. Na rua onde você mora, no lugar onde você mora, pode passar pessoas com máscaras e essas pessoas podem saber quem é você, mas você não tem como identificar quem são elas. Porque, na verdade, com as máscaras, uma pessoa pode se esconder. Quando alguém põe uma máscara, você não consegue ver quem é que está por trás daquela máscara. Na verdade, a máscara para essas pessoas serve de proteção, serve de uma fortaleza, porque ela não quer aparecer. As máscaras, é importante notar isso, as máscaras escondem mais do que a gente pode imaginar. As máscaras camuflam mais do que a gente pode imaginar, mas quem está por trás dessas máscaras, em algum momento, o futuro há de revelar quem elas são. As máscaras do carnaval, elas não são usadas todos os anos. Só se usa uma máscara nessa época. Você não vê as pessoas em todos os dias usando máscaras, de forma alguma. Ela, na verdade, usa nesta ocasião, porque ela não quer que alguém veja, sem medo de errar. Por esses dias, estarão muitos crentes pulando carnaval. Estarão muitos crentes com as suas máscaras, que você não sabe quem é, mas ela sabe quem você é. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter o cuidado para que não venhamos a usar, não essa máscara que as pessoas compram nas lojas, mas nós temos que ter o cuidado para não querermos aparentar uma coisa, quando na verdade somos outros. Somos totalmente diferentes, porque a máscara, ela esconde. Se qualquer um de nós entrássemos aqui com uma máscara, nós não íamos saber. As máscaras da nossa vida trazem muito perigo, e nós temos que ter o cuidado, porque elas camuflam. Camuflam o quê? Camuflam inveja. Muitas vezes nós carregamos dentro de nós inveja e ninguém sabe. Muitas vezes nós carregamos dentro de nós ciúme e ninguém sabe. Muitas vezes nós carregamos dentro de nós críticas, orgulhos e ninguém sabe. Porque o que aparenta, o que se vê em nós, não é o que verdadeiramente nós muitas vezes somos. O perigo de usar a máscara para nós está no sentido de que nós podemos esconder das pessoas. Você pode esconder quem você é. Qualquer pessoa pode se esconder atrás de uma coisa que não é. Pode ter um coração invejoso, pode ter um coração ciumento, pode ser orgulhoso, e você olha para a pessoa assim, e você não sabe que por trás daquele rosto belo, por trás daquele rosto bonito, tem uma máscara. O perigo para nós é que na nossa caminhada precisamos ter o cuidado de não andarmos com máscaras. O perigo para nós é que as máscaras escondem uma pessoa da outra, mas elas não escondem a pessoa de Deus. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim:
No verso 7, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então as máscaras, ela esconde. Usar a máscara é mostrar ser uma pessoa, quando na verdade nós somos outra. E eu não quero tratar nessa manhã muito de Saul. Eu quero tratar um pouco também de Davi, porque Saul, muito embora estivesse usando algumas máscaras que nós vamos alinhar nessa manhã, quem estava sofrendo por Saul ser assim era Davi. Porque as máscaras, elas sempre elas escondem a identidade da outra pessoa. As pessoas se andam no carnaval, você vê que elas não fazem uma máscara do seu rosto. Faz aí uma máscara do meu rosto. Não. As pessoas fazem a máscara de um presidente, de um jogador de futebol, sempre tentando se esconder. O que significa, o que nos quer fazer entender quando alguém usa máscara? Que alguém tem aparência de algo, mas que na verdade é de outra forma. Ninguém poderia imaginar que Saul, sendo o primeiro rei de Israel, e se você observar, Saul parece começar muito bem. Saul, em determinada ocasião, nos capítulos anteriores, Deus o usa até em profecia, mas Saul se deixou levar por um sentimento que muitas vezes nós temos que ter o cuidado na nossa jornada, para que esses sentimentos não façam parte da nossa vida. O texto que nós lemos, ele fala de uma vitória de Davi. Todos conhecem essa história, uma história bem batida, todos falam sobre ela, eu acho que todos nós já pregamos sobre essa história. Ninguém queria confrontar Golias, e um dia Davi toma a decisão de lutar contra Golias, e Davi vence Golias. Desde então, ninguém poderia imaginar que Saul fosse quem ele era. Ninguém poderia imaginar quem Davi era. Muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas. Você nunca ia imaginar, eu não esperava. Eu nunca esperei isso de fulano, eu nunca concebi, eu nunca imaginei que fulano pudesse fazer o que fez comigo. Uma mulher que se casa, tem o seu marido, ela casa virgem, acreditando que vai viver a vida inteira com ele, mas no meio da caminhada, aquele homem muda, aquele homem se desvia, aquele homem age de uma forma diferente. Ela diz, eu nunca imaginei que esse homem seria, e vice-versa. Quantas decepções na nossa vida, quantas coisas que acontecem na nossa jornada que a gente diz assim, eu nunca imaginei. Afinal de contas, quem era esse homem? Era o rei Saul. E daí? Qual a diferença do rei Saul para qualquer uma pessoa? Numa batalha que Davi vence, com certeza, a princípio, Saul ficou muito feliz, porque diante de um exército tão poderoso que ele tinha, nem o seu exército, nem ele, que era o rei, foi capaz de lutar contra Golias. Mas Davi venceu Golias. Imagine a alegria, imagine o entusiasmo depois daquela batalha, imagine o entusiasmo depois daquela vitória. Mas depois dessa grande vitória, aconteceu algo inesperado.
o coração de Saul já não era mais o mesmo. O coração de Saul foi tomado por um sentimento, e nós temos que ter o cuidado, porque muitas vezes a nossa vida muda. A nossa vida sofre determinadas mudanças, e quando essas mudanças, elas são mudanças para melhor, parabéns. Mas e quando essas mudanças não são para uma vida melhor? Quando as mulheres alegres, felizes, começam a dançar e cantar, Saul venceu milhares. Imagine como Saul se sentiu, feliz da vida, foi eu que venci milhares. Mas elas entoaram algo para Davi muito maior. Davi venceu 10 milhares. E aí aquele coração, que era o coração do rei, que deveria ser um coração como a gente lê na Bíblia, se alegrar com os que se alegram, é verdade. Puxa, Davi venceu 10 milhares, amém. Ele venceu Golias, nós somos vitoriosos, nós vencemos. O coração desse homem mudou. Cuidado com o seu coração. Cuidado com os seus sentimentos, porque eles podem mudar. Eles podem alterar. O texto diz que o coração de Saul já não era mais o mesmo. Ele já não tinha mais o mesmo sentimento. E eu quero destacar nessa manhã 3 características das máscaras, e que nós não podemos usar. E se nós, na nossa jornada, encontrarmos como pessoa que usa, como nós vamos lidar com essas situações? Porque Davi era um homem verdadeiro, mas Saul, ele estava mostrando que era alguém que usava as máscaras para se esconder. E o texto diz bem claro que quando ele ouviu aquela voz daquelas mulheres que diziam que Davi venceu 10 milhares, ele disse consigo mesmo: o que falta a ele, senão o reino? Primeira característica de alguém que usa máscara: quem usa máscara mostra que não tem uma vida de santificação. E aí, quando nós lidamos com essas pessoas, porque imagine o problema de Davi, depois de uma grande batalha, depois de uma grande vitória, agora Davi está diante de um rei, diante de um homem que na verdade deveria tomar uma posição e tomava outra. Davi agora tem que lidar com essa situação. Como você consegue lidar com uma pessoa que você imaginava ser e que não é? E aí, em contrapartida, a gente tem que ter o cuidado, porque as pessoas também podem nos olhar e dizer: eu pensei que fulano também era assim, e ele não é. Como a gente lida com essas situações? São situações embaraçosas, são situações complicadas. Ora, então, quem usa essas máscaras, na verdade, estão mostrando que não tem uma vida de santidade. Ora, o coração de Saul já não era um coração todo de Deus, já não era um coração totalmente entregue nas mãos de Deus, e agora ele tem um sentimento de ciúme. Você sabe qual a diferença entre ciúme e inveja? Há uma diferença entre ciúme e inveja. Saul teve ciúme ou inveja? Os irmãos de José tiveram ciúme ou inveja? E esses sentimentos, o perigo não está quando nós lidamos muitas vezes com as pessoas, se nós soubermos lidar. O problema está instalado quando muitas vezes esses sentimentos nascem dentro de nós.
quando ninguém vê, quando ninguém percebe, quando ninguém sabe, porque nós não aparentamos. Ninguém chega assim e diz assim: ó, eu sou invejoso. Ninguém diz isso. Ninguém chega e diz assim: olha, eu sou orgulhoso. Ninguém chega e diz assim: olha para mim, porque eu sou ciumento. Ninguém faz isso. Ninguém diz essas coisas, mesmo que as tenha. Saul não disse isso, mas Saul, ao longo do tempo, foi mostrando quem ele era. O perigo é de, ao longo do tempo, nós nos tornarmos um Saul da vida. O problema é, ao longo do tempo, nós nos tornarmos alguém totalmente diferente do que a palavra de Deus nos ensina. Ora, se esse sentimento já existia no coração de Saul, então a primeira característica era que Saul não tinha uma vida de santificação. Uma vida no altar, uma vida com Deus, porque mesmo que você tenha alguns sentimentos que não sejam agradáveis a Deus, ao longo do tempo você ora, você busca, você pede, a palavra te lava, a palavra te purifica, ela te limpa e você vai mudando. O problema de Saul é que ele começa assim, ele começou muito bem, mas depois da vitória de Davi sobre Golias, Saul nunca mais foi o mesmo. Saul morreu com um sentimento, com o desejo de matar Davi. Ele tentou de várias formas destruir a vida de Davi, porque esse sentimento, ao entrar dentro dele, fez dentro do seu interior uma morada. E Saul não consegue vencer. E Saul não consegue ser um rei com coração pacificador, com coração tranquilo. Saul tem uma característica diferenciada. Ele tem inveja, ele tem ciúme, mas ele não tem santificação. A segunda característica que eu quero destacar é que quem usa máscara não quer ser identificado. A pessoa não quer mostrar quem é, a pessoa não quer dizer quem ela é. Foi isso que aconteceu com Saul. Davi, ao longo do tempo, Davi foi descobrindo quem era Saul. Ao longo do tempo, Davi foi percebendo que Saul não era aquele rei que ele pensava que fosse. Nós temos que ter um enorme cuidado para que as pessoas não pensem que nós somos uma coisa, quando na verdade nós somos outras. As pessoas têm que nos ver com transparência. As pessoas têm que nos ver como nós somos. Quando o povo olhava para Saul, olhava aquele homem, mas não conseguia detectar que dentro dele havia um sentimento que desagradava a Deus. E você não encontra em nenhum momento Saul tentando mudar isso. O triste não é apenas pessoas terem esse sentimento, pessoas que nos cercam, pessoas que vivem conosco, mas o problema é que tem uma vida pela frente quando essas pessoas não mudam. Quando essas pessoas, ao longo do tempo, continuam sendo as mesmas pessoas, passam anos e anos, viram a folhinha apenas, mas não há qualquer mudança. Não há qualquer transformação. E essa característica de identidade, porque a identidade prova, mostra quem você é, ela está camuflada. Não se consegue saber quem aquela pessoa verdadeiramente é. Terceiro, quem usa máscara não é uma pessoa verdadeira. Porque quem é verdadeiro é transparente. Quem é verdadeiro mostra quem é. Quem é verdadeiro é alguém sincero. Quem usa máscara se esconde por trás de uma verdade que muitas vezes não existe. E nós temos que olhar para Saul e olhar para Davi,
Porque Saul não procurou ajuda, Saul não mudou, Saul, na sua vida, na sua jornada, ele morreu assim. Mas Davi sabia como lidar com Saul. Davi só sabia como viver ao lado de Saul. E eu quero destacar aqui algumas máscaras de Saul. Porque essas máscaras, elas não podem, ouça bem isso, elas não podem e elas não devem fazer parte da minha e da sua vida. Nós não podemos usar essas máscaras nem em dias especiais. Nós não podemos usar as máscaras que não agradam a Deus. A primeira máscara que Saul utiliza é o ciúme. O verso 7 e o verso 8. E você sabe o que é ciúme? Ciúme é motivado por algo que você possui e que você tem medo de perder. Quando Saul ouve aquelas mulheres cantando que Davi venceu 10 milhares, ele disse assim consigo mesmo: agora só falta Davi, o reino. Ou seja, quando você tem ciúme, você tem medo de perder aquilo que já é seu. Era isso que Saul estava demonstrando. Era isso que Saul estava mostrando. Muito embora ele fosse rei, ele tinha o medo de perder o reino. Há pessoas que têm medo de perder determinadas coisas. Há pessoas que carregam no seu coração um ciúme enorme, mas já não é seu. Se pertence a você, você não precisa ter medo. Se pertence a você, e se foi Deus que concedeu isso, porque quando Israel buscou um rei, Deus escolheu Saul. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que disse, muito embora não fosse a vontade de Deus que o povo tivesse um rei, mas Deus fez a vontade daquele povo e concedeu àquele povo um rei, cujo nome era Saul. Ora, ele era o rei. Sabe, quando nós temos algum sentimento de ciúme, é aquele sentimento de perder algo que já é nosso. O que é seu é seu. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar desesperado. Porque o que é seu, te pertence. O que é seu, foi Deus que deu. E só Deus tem o poder de tirar. Mas aquele sentimento de ciúme brotou dentro do coração do rei. Sabe, alguns sentimentos não devem, não podem, não são cabíveis dentro do nosso coração. Nós não podemos levar ou ter um coração cheio de ciúme, porque nós não vamos dizer isso, o nosso rosto não vai estampar isso. Mas quem somos nós aqui dentro? Quem somos nós dentro da nossa comunhão com Deus? Quem somos nós nessa jornada? O que é seu, você não precisa ter ciúme. O ciúme, na verdade, ele traz destruição. Você percebe que depois dessa parte, depois desse momento, Saul nunca mais foi o mesmo. Porque esse ciúme destrói. Ciúme sempre acaba trazendo ao coração uma autofagia, uma autodestruição. Há pessoas que estão servindo a Deus, estão vivendo uma autofagia, estão se destruindo, porque mesmo levantando as mãos, mesmo ouvindo a palavra de Deus, levam dentro do seu coração ainda esse sentimento de ciúme, e que ninguém consegue perceber, e que ninguém consegue ver, porque está guardado, está incubado. Nós não podemos, nem eu, nem você, nós temos que rechaçar isso.
Nós temos que lançar fora isso. Se existe ciúme dentro de nós, porque Saul continuou sendo rei, mesmo tendo ciúme. E nós temos que ter o cuidado, irmãos, de servir a Deus e estarmos com o coração apodrecido. De estarmos servindo a Deus e estarmos longe de Deus, pensando que estamos perto, estamos longe. E aí Saul foi, ao longo da sua vida, os seus dias não foram melhores. Os dias de Saul, desse momento para frente, não foram dias melhores, mas foram dias piores. Foram dias de destruição emocional. Foram dias de destruições que havia dentro dele interna, que ninguém conseguia perceber, mas que ao longo da caminhada ele foi sinalizando. A máscara de Saul, ao longo do tempo, ela foi caindo, porque Saul foi sinalizando quem na verdade ele era. Quem era o rei Saul? O rei Saul era um homem ciumento. E ele foi se destruindo. Ele já não era mais aquele homem que deveria ser. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as pessoas que você vive, cuidado com os sentimentos que você carrega. A primeira máscara que Saul colocou, depois de uma grande vitória de Davi, foi o ciúme. Qual a segunda máscara que Saul colocou? Saul colocou uma segunda máscara, que é a inveja. E nós temos que ter novamente um grande cuidado, para que o nosso coração não seja invejoso, porque inveja não nasce na parede, não. Inveja não nasce numa obra de alvenaria, não. Inveja nasce aqui dentro. Você pode ter inveja e não saber. Eu posso ter inveja e você não saber. Porque a máscara não mostra muitas vezes quem nós somos. A inveja não nasce em aparelhos de som. Inveja não nasce em cadeira, não nasce em madeira. Inveja nasce aqui dentro. Dentro do nosso coração. A inveja que Saul tinha de Davi não nasceu em qualquer móveis e utensílios que ele pudesse possuir dentro do palácio. Mas a inveja nasceu dentro dele. Então, o que é inveja? Se ciúme é, na verdade, o medo de perder, e há uma grande diferença. O ciúme é você tem alguma coisa na sua mão e você tem medo de perder. E aí Davi usou as armas erradas, Saul usou as armas erradas contra Davi. Mas o que é inveja? Duas definições de inveja. Primeiro, a inveja ela pode ser motivada por algo que não se possui, mas que se quer ter. Não é, muitas vezes, a vida de muita gente. Eu tenho inveja de fulano, porque fulano tem e eu não tenho. Fulano possui e eu não possuo. E repito, isso muitas das vezes consegue nascer dentro de um coração de gente que serve a Deus. Eu queria ter tanto um carro que fulano tem, eu queria ter tanto uma casa que fulano tem, eu queria que meus filhos estudassem no colégio, sabe? Esse sentimento nasce dentro de nós. Ele é motivado por algo que nós queremos ter que não nos pertence. A segunda definição de inveja, não se quer aquilo que alguém tenha. Quando eu quero alguém, aquilo que alguém tem. Saul, ele queria os aplausos que Davi tinha. Saul queria os louvores que Davi receberia. E ele queria só para ele. A inveja é quando você quer algo só para você. Só seu e de mais ninguém. Esse é um sentimento que não pode nascer dentro de nós.
Porque uma pessoa invejosa é alguém que se destrói. Ela não apenas destrói o outro, mas ela se destrói. E Saul estava se destruindo ao longo da sua vida. Saul não desfruta da vida. Saul leva um coração raivoso, amargura, ressentimento, está dentro desse homem. Tomás de Aquino definiu a inveja assim: inveja é a tristeza pela alegria alheia. E não foi isso que aconteceu com Saul. Nasceu dentro dele tanto um ciúme, e o ciúme é perder alguma coisa que já é seu, mas também nasceu dentro dele uma tristeza pela alegria de Davi, pela alegria alheia. E Tomás de Aquino definiu muito bem: inveja é a tristeza pela alegria alheia. Saul, ao invés de se alegrar, eu vou exemplificar isso. Imagine você sai para evangelizar e alguém disse assim: eu ganhei uma alma para Cristo. E chega uma outra pessoa que está abaixo de você e diz assim: olha, eu ganhei 10 almas para Cristo. Qual o seu sentimento? O sentimento vai ser aleluia, porque 10 pessoas foram tiradas do inferno e foram transportadas para o reino do Filho do seu amor. Ou você vai dizer assim: poxa, Senhor, por que ele ganhou 10, eu ganhei uma só? Sabe, esse sentimento, eles não devem, porque o reino de Deus nos ensina isso: quem quer ser o maior, deve ser o menor. No reino de Deus, o maior é o menor. O maior não é aquele que espera que alguém venha lavar os seus pés, mas o maior no reino de Deus é aquele que lava os pés. Você está entendendo o diferencial? Você está entendendo a diferença? Então, quando alguém recebe uma vitória, eu não tenho que me entristecer pela a alegria do irmão. Poxa, você ganhou 10, eu ganhei uma só. Você tem que dizer: graças a Deus, porque o importante é ganhar almas, o importante é desbaratar o inferno, o importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Você está entendendo? Esse sentimento de inveja não pode nascer no nosso coração, porque nasceu no coração do rei Saul. E Saul já não era mais o mesmo. Ele continuou sendo rei, ele vivia no meio do povo, mas ele não era mais o mesmo. Terceira máscara de Saul: a hipocrisia. Saul agora se tornou um homem hipócrita. Ser hipócrita é ser alguém mentiroso. Ser hipócrita é ser um ator que apresenta um papel, mas na vida real, ele é outra pessoa. Saul se tornou um ator, porque Saul começou a se esconder atrás das máscaras. A terceira máscara que Saul utiliza é a hipocrisia. Ele se esconde atrás dessa máscara. Saul se tornou um ator, porque ele mostrava-se, se apresentava um papel, mas na vida real, lá dentro, Saul era uma outra pessoa. Saul não era aquela pessoa que aparentava ser. Olha o que diz o verso 19 do capítulo 18, vai comigo. Capítulo 18, o verso 17, diz assim, ó: disse Saul a Davi: eis aqui Merebe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê somente filho valente, guerreiro, e guerreia as guerras do Senhor. Aqui que eu quero frisar: porque dizia consigo.
Olha como esse sentimento de ator, de hipocrisia, não pode reinar na minha e na sua vida. E ser sincero, irmãos, não é ser grosso e nem ser ignorante. A gente, eu sou assim porque eu sou sincero. Às vezes a nossa sinceridade se torna grosseria, se torna ignorância. Nós temos que ser sinceros, mas temos que ser, nessa sinceridade, pessoas mansas. Olha a intenção de Saul, quando oferece a Davi a sua filha mais nova. Olha, Davi não sabia do sentimento de Saul após ele ter vencido Golias, ok? Só Saul sabia. Ele trazia do coração, olha, se eu venci 1000 e Davi venceu 10.000, ele traz isso no coração. Mas Davi sabia? Não. Há muita gente que trata-nos com hipocrisia que nós não sabemos. Isso acontecer, mas fulano me trata com falsidade. Isso é problema dele. Eu é que não posso tratar ninguém com falsidade. Você está entendendo? Você não tem que se preocupar se alguém é falso com você. Você tem que se preocupar se você está sendo falso com alguém. Se você está sendo um ator. Se você está sendo um hipócrita, eu não tenho que me preocupar. Mas fulano, eu percebo, eu vejo isso, que fulano está me tratando com hipocrisia, com falsidade. É problema dele. Mas é crente, problema maior. Eu é que não posso. Olha o coração de Saul, que Davi não sabia. Davi não sabia, na verdade, quem era esse homem. Muito embora o verso 11 diz que nasceu no coração de Saul uma raiva tão grande. O verso 11 diz que Saul tenta encravar em Davi, uma lança por 2 vezes em Davi. Mas Davi consegue fugir. Isso já estava sinalizando que algo bom não estava havendo entre o relacionamento de Saul com Davi. Porque esse sentimento, o texto diz que um espírito maligno da parte do Senhor, preste atenção, esse sentimento, esse espírito maligno da parte do Senhor, significa que Deus permitiu. Muitas vezes, por causa desses sentimentos, dessas invejas que existem dentro da nossa vida, Deus permite. Não quer dizer que Deus falou para Satanás, vai lá. Não. Deus permitiu, por causa deste sentimento. Voltando ao que eu estava dizendo, olha a proposta da hipocrisia de Saul. Na parte B do verso, porque Saul dizia consigo. Saul dizia consigo. O que ele dizia? Verso 17. Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Saul estava dizendo, você vai ser o meu guerreiro, eu vou te dar a minha filha mais velha, mas a intenção, na verdade, de Saul, é que Davi se não fosse morto por ele, fosse morto pelos filisteus. Saul mostrava uma coisa, Saul era um ator, Saul tinha colocado uma máscara, mas que na verdade, por dentro, ele era uma outra pessoa. Ele teve uma ideia, ele tem muitas ideias malignas para matar Davi. Ele tem muitas ideias para destruir Davi. Davi torna-se para Saul seu inimigo, quando Saul para Davi não é o inimigo. Vocês estão entendendo? Saul, quando olhava para Davi, certamente dizia assim, eu vou matar esse cara. Eu vou acabar com a vida dele. Então Davi se tornou para Saul inimigo, mas Davi não era inimigo de Saul. E por várias vezes Davi teve Saul na mão para matar, e não o fez.
Irmãos, nós não podemos usar máscaras, mas nós temos que ter o cuidado de não sermos enganados por aqueles que usam. Vou repetir. Eu e você não podemos usar as máscaras, mas nós temos que estar atentos para não sermos enganados. Hoje, as pessoas nos enganam com facilidade. E nós precisamos perceber os sinais, nós precisamos buscar Deus. Há um investimento muito grande no nosso mundo, pela vida externa, pelo exterior, nada contra. Nada contra. Eu mesmo já falei, se eu pudesse, eu investiria nos meus cabelos. É porque eu não posso, mas eu investiria. Eu chegar um domingo aqui, você nem ia me conhecer. Ia botar topete, você ia dizer, pastor Marcos Zawad, olha só como é que mudou. Mas será que eu mudaria por dentro? Será que isso iria alterar quem eu sou? Porque muitas pessoas estão alterando o lado de fora, mas não estão alterando o lado de dentro. E tem muita gente que você conhece que alterou o lado de fora, mas não alterou o lado de dentro. O perigo está quando nós queremos, quando nós nos preocupamos em alterar o lado de fora, mas continuamos sendo as mesmas pessoas. Anos se passam, a moda se transforma, mas nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Isso não pode acontecer. Isso não pode existir. Nós precisamos, podemos, não há nenhum pecado, pelo menos ao meu ver, em investir do lado de fora. Porque ser humilde não é andar de sapato furado, não, irmãos. Ser humilde não é andar de chinelo arrebentado. A humildade é aqui dentro, ó, nasce dentro do nosso coração. Há muita gente bem arrumada que é humilde. Há muita gente bem arrumada, há muita gente de uma posição muito boa, mas que tem um coração humilde. O que eu quero dizer a você é que a humildade, ela precisa nascer aqui dentro. Nós precisamos aprender a nos esvaziar do nosso eu, do nosso ego. E quando nós sinalizarmos que algo não está bem conosco, nascer um sentimento de inveja. Eu não posso deixar que esse sentimento se torne uma raiz de amargura. Preciso cortar. Como é que eu faço isso, pastor? Buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus, para que o Espírito Santo santifique a sua vida, para que o Espírito Santo mude a sua vida, porque esse sentimento vai bater na sua porta, na porta do seu coração, dizendo, eu sou inveja, você deixa eu entrar. Eu sou ciúme, deixa eu entrar. Eu sou hipocrisia, deixa eu entrar. Não, ela vai entrar, sem que você deixe, sem que você permita. Mas se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, a sua vida será protegida, ela vai chegar, mas não, a porta do coração não vai estar aberta. Nós temos que ter o cuidado para aquilo que entra aqui dentro, nós temos que fechar o nosso coração para essas coisas, para que elas não parte da nossa vida. Invista sim no seu exterior, mas não esqueça que o que vale para Deus não é o seu exterior. Como eu disse, como exemplo meu mesmo, se eu pudesse, eu colocaria cabelos aqui, mas isso não me traz salvação, isso não me traz vida eterna, isso não me traz santificação, porque o exterior que eu mudo, que eu altero, não traz salvação. Mas o interior que eu altero, isso me aproxima de Deus. Você está entendendo? A nossa preocupação, o nosso maior investimento, muitas vezes, tem sido do lado de fora e não do lado de dentro. Nos investimos muito dinheiro, muitas coisas na nossa vida do lado de fora, porque o lado de fora precisa de investimento financeiro, o lado de dentro precisa de investimento espiritual. O lado de fora você tem que gastar dinheiro,
O lado de dentro você tem que gastar joelho, entendeu? O lado de fora, dinheiro. Pastor, quero colocar silicone, dinheiro. Mas o lado de dentro, não. O lado de dentro exige o quê? Joelho. Quanto mais você se humilha, Senhor, eu não quero ter esse sentimento. Senhor, eu não quero pensar isso contra o meu irmão. Eu não quero pensar isso contra a minha família. Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim e se agrade da minha vida. Isso exige não dinheiro, mas joelho, mais humildade, mais humilhação diante de Deus, para que Ele possa nos transformar. Por que isso, pastor? Porque o espelho de Deus, ele mostra quem nós somos. Todos nós, sem exceção, antes de nos arrumarmos, por prática, nos olhamos no espelho. Você olha o externo. Estou bem. Às vezes você não gosta de uma camisa, não gosta do vestido, não gosta de uma saia, vai lá e troca. Há muitas coisas que nós precisamos trocar aqui dentro. Há muitas coisas que nós precisamos pedir o Espírito Santo e nos esforçar para que seja trocado aqui dentro de nós. E nós estamos relaxando quanto a isso. E nós estamos deixando o lado interno, interior, que é o mais importante, e fazendo todo o nosso investimento do lado de fora, do lado externo. Invista no seu interior. Porque Deus vê você. Quem é você? Não sei. Eu imagino quem seja. Mas eu não sei quem é você, mas Deus sabe. Deus sabe quem nós somos. Por quê? Porque Ele não nos olha apenas pelo lado de fora, mas Ele nos conhece pelo lado de dentro. O que fazer para viver com alguém que usa máscara? Pastor, lá no meu trabalho o pessoal é mascarado. Pastor, lá na minha família, é minha família, mas pastor, tem que dizer, na minha família muita gente que usa máscara. O que eu faço? Como eu devo agir? Porque nós precisamos, irmãos, não apenas detectar a doença, mas nós temos que saber qual o remédio que vai combater aquela doença. Para isso, quando o médico te examina, ele não só examina você, mas ele pega a receita e te dá algo para combater. Como combater? As pessoas que usam máscara e que vivem com a gente, que fazem parte da vida, não tem como viver longe dessas pessoas, mas a gente sabe que elas usam máscara. Primeira coisa que nós não podemos usar. Primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos sermos pessoas sinceras, sem a utilização de qualquer máscara. Eu sou assim, você gosta ou não gosta, Deus está me lapidando, Deus está trabalhando na minha vida e eu vou melhorar. Nós temos que ser verdadeiros. Mas o que fazer com alguém que a gente usa máscara? Pelo menos 3 coisas nós precisamos fazer. Primeiro, nós temos que ser vigilantes. A vigilância é algo importante e Davi mostra isso. O verso 11, vai comigo lá, capítulo 18, diz assim, o verso 11, no verso 10, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, ou seja, permitido por Deus, se apossou de Saul. Mas por que isso aconteceu? Porque Saul estava longe de Deus, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos dias atuais, fazia o quê? Dedilhava a harpa. Isso era frequente na vida de Davi. Saul, porém, trazia na mão o quê? Uma lança, que arrojou dizendo, olha o que ele disse na cabeça dele, encravarei a Davi aonde? Na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Pastor, o que fazer com pessoas que vivem ao meu lado e que usam máscara? Seja vigilante. Fique esperto. Davi estava lá com Saul, tocando a harpa, mas Davi estava vigilante, porque se ele não fosse uma pessoa vigilante, Saul tinha conseguido matar Davi. Saul tentou por 2 vezes matar Davi, e só ele não conseguiu nessa primeira tentativa,
Porque Davi se tornou um homem vigilante. Daquele dia em diante, Davi começou a perceber que algo estava sinalizando quem era Saul. Às vezes as pessoas sinalizam quem elas são, mas nós não estamos percebendo. Nós não estamos vendo o que essas pessoas são que vivem ao lado da gente. Então, primeira coisa, o que fazer para viver com quem usa mais? Primeiro, seja vigilante. Porque se você não for vigilante, você pode morrer. Segunda coisa, fuja dessa pessoa, se você puder fugir. Olha o que diz, capítulo 19, verso 10. Capítulo 19, verso 10. Procurou Saul encravar a Davi na parede. Achou aí? Porém, ele fez o quê? Se desviou do seu golpe, indo a lança ferir o quê? A parede. Então, o que Davi fez? Fugiu Davi e escapou. Por isso que lá na frente, eu já até preguei sobre isso, Davi está lá na caverna de Adulão, porque Davi está fugindo de Saul, que quer matar ele. Você não tem que ter medo. Davi era um homem vigilante. Davi não era medroso, mas era vigilante. Mas Davi sabe que era a hora de fugir. Davi sabe que aquela hora era a hora dele tomar uma posição. O que ele fez? Fugiu. Se você puder fugir de vez em quando dessas pessoas, é muito importante. Porque se você sabe o que elas pensam a seu respeito, o que elas querem fazer, você não tem que ficar fazendo carinho nessas pessoas. Você tem que ser vigilante, você tem que ser esperto, e você muitas vezes tem que fugir na hora certa. Foi o que Davi fez. Davi se mandou. Davi meteu o pé, como a turma costuma dizer. Terceira coisa, não se assente com ele. Olha o que diz o capítulo 20, verso 25. Capítulo 20, verso 25. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava o quê? Desocupado, diz a minha Bíblia. Verso 27. Sucedeu também no outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava o quê? Desocupado. Davi sabia, Davi estava esperto, Davi estava atento. Agora ele percebia que havia no coração de Saul um desejo enorme de matá-lo. Como não usar máscara? O que fazer? Diz o autor de um livro que todos usam máscaras. Todos. Diz ele, sem exceção. A máscara da mentira, a máscara do engano. Se nós partirmos do pensamento desse autor, nós vamos fazer alguma coisa. O que fazer para não usarmos máscaras? Sermos cheios do Espírito Santo. Sabe o que nos falta muitas vezes? É sermos cheios do Espírito Santo. Porque quando nós formos cheios do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai falar por nós. É o Espírito Santo que vai agir por nós. É o Espírito Santo que vai nos conduzir. Qual é o segredo para sermos crentes e não usarmos máscaras? Sermos quem verdadeiramente nós somos. Seja cheio do Espírito Santo. Se alguma dessas coisas fazem parte da sua vida, ciúme, inveja, hipocrisia e tantas outras máscaras que Saul coloca ao longo da vida. Mas você não encontra um Saul de joelho dobrado pedindo a Deus que mude, que transforme. Mas nós podemos pedir isso. Quando esses sentimentos nascerem dentro da gente,
nós precisamos dobrar os joelhos e dizer: Senhor, tira isso de mim. Talvez você não tenha força para tirar, mas o Espírito Santo tem autoridade para arrancar de dentro de você, porque o Espírito Santo é santo, e inveja não é coisa de santo, ciúme não é coisa de santo, hipocrisia não é coisa de santo, e se nós somos templo do Espírito Santo, só as coisas santas do Senhor devem habitar na nossa vida. Amém? Nessa manhã nós vamos participar da ceia. É um momento onde a gente fala com Deus, onde a gente não deixa de participar. 1 Coríntios capítulo 11 nos fala isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não tenho como examinar você, mas você pode se examinar nessa manhã. E o que eu faço, pastor, com as mazelas que existem aqui dentro de mim? Peça perdão a Deus. Não deixe a ceia passar sem que você se examine, mas também não se examine apenas e deixe a ceia de lado. Não. A ceia simboliza o sacrifício que o Senhor fez por mim e por você. E quando Ele fez esse sacrifício, Ele sabia que nós iríamos continuar pecando e falhando. Mas se nós pedimos perdão a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse momento de ceia é um momento de aliança, é um momento de unidade com Deus, é um momento de comunhão ímpar. É um momento de comunhão entre você, muito embora sejamos uma coletividade, mas Deus trabalha na individualidade. Esse momento é seu. É onde você vai dizer: Senhor, reconheço que tenho pecado. Reconheço que algumas coisas na minha vida estão me levando à autofagia. E reconheço que estou sendo ruído, destruído. Há uma destruição dentro de mim. Em razão de eu ser assim, mas Senhor, me perdoa, lava-me nessa manhã, purifica-me nessa manhã, Senhor, trabalha dentro da minha vida. Esse momento é seu, esse momento é único, esse momento só você pode utilizar para falar com Deus. Amém? Então, pedir os nossos pastores, os nossos diáconos, auxiliares, para estar aqui na frente, o pessoal da música, para que possa nos auxiliar também, cantando, e você se examine aí, olhe para dentro de você. Se você estiver usando algumas máscaras, você diga a Deus. Você não precisa dizer isso para ninguém, você precisa dizer para Deus, porque só Deus pode tirar isso de você. Você diga para Deus: Senhor, me lava nessa manhã, Senhor, me limpa nessa manhã, Senhor, me purifica nessa manhã, porque eu não quero ser como Saul, mas eu quero ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, talvez esse seja um dos momentos mais importantes da nossa vida, porque no momento de ceia, nós renovamos a nossa aliança contigo, nós renovamos a nossa comunhão. Pai, se temos te desagradado, se temos usado algumas máscaras durante a nossa caminhada, nos perdoa e nos ajuda nessa manhã. Nós queremos arrancar essas máscaras, nós queremos tirar tudo que não te agrada, e nós queremos que as pessoas nos vejam como nós somos. Senhor, nos ajuda nessa manhã, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa as nossas imperfeições, porque nessa manhã nós queremos renovar o nosso pacto contigo, e que a única coisa que nos separa de ti são os nossos pecados. Por isso nos perdoa nessa manhã, para que nós possamos comer do pão,
para que nós possamos beber do cálice, Pai. Pai, nos perdoa, peça a Deus perdão, não deixe que os elementos passem por você. Se você já é membro desta igreja, se você é membro de outra igreja, se você já serve a Deus, você não deve deixar que esse momento passe em branco, mas você tem a oportunidade de dizer: Senhor, pequei, e eu quero renovar a minha comunhão, eu quero renovar a minha aliança contigo nessa manhã, eu quero renovar a minha amizade contigo. Pai, tenho pecado, falhado, usado muitas vezes máscaras, mas nessa manhã eu quero mudar, eu quero ser renovado e transformado pela Tua palavra. Senhor, nos perdoa, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Vamos distribuir os elementos, por favor.